Vamos aprender a fazer uma capa para esse bule. Esse bule eu comprei lá no Mercado Livre, ele é bem frágil, ele é um vidrinho bem assim fininho. E a capa serve tanto para proteger, porque ele é de vidro bem frágil, como para quando você fizer o seu chá, ele conservar a bebida. Aqui a gente vai fazer só ponto baixo e a gente não vai trabalhar de forma circular, a gente vai trabalhar na vertical. Então, a gente vai fazer um número de correntinhas que sirva para o seu bule, porque esse tipo de capa, ele serve para outros bules também. Esse aqui é bem redondo, bem redondinho. A única parte que vai ficar aberta é onde vai o bico da chaleira e a alça da chaleira. Aqui eu tô medindo o tanto de correntinhas que eu acho que vai ficar bom. Você sempre faz um pouquinho a mais, porque na hora que a gente faz a correntinha, ele geralmente fica um pouco mais curto. Então, eu não faço a forração até embaixo. Se você quiser fazer, você faz, mas aí você não vai ficar conseguindo tirar com muita facilidade. Você tem que tirar por cima e não por baixo, tá? Porque a vantagem dessa capa é poder ser removida para lavar, para você poder lavar o bule, né? Principalmente o bule, porque a capa é difícil de sujar. Primeira carreira é de pontos baixos, normais, como a gente conhece, um ponto para cada correntinha. Aí, quando a gente terminar, a gente vai fazer mais uma trancinha, né? Mais uma correntinha e a gente vai virar o nosso trabalho. É bom você sempre, depois que fizer a primeira carreira, dar uma medida assim no seu bule para ver se tá realmente a quantidade de correntinhas que você colocou vai ser ideal. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo, mas a gente vai fazer ele um pouco diferente. A gente vai pegar ele no nozinho do ponto. Olha, você vai virar a sua agulha de lado e você vai colocar no nozinho do ponto. Você não vai colocar no nozinho na correntinha normal. Você vai colocar no nozinho de todas elas. Isso vai fazer com que o ponto fique num relevo e ele não vai também ser o direito e o avesso iguais. Ele vai ter o avesso e o direito de formas diferentes. Então, você sempre vai saber quando você tem que fazer essa carreira diferente. Normalmente é uma carreira com o ponto baixo normal e a outra carreira você vai fazer pegando o nozinho. Então, você vira a sua agulha de lado para você não esquecer que você tem que fazer esse ponto. E não pode esquecer de fazer até o finalzinho, porque se você esquecer o último pontinho lá, o seu trabalho vai ficar torto, ele não vai ficar retinho. Ele tem quando você termina, ele fica um pouco assim, como se fossem vários triângulozinhos. É assim mesmo, é o trabalho do ponto e fica super bonito. Agora aqui a gente faz uma correntinha e segue fazendo o nosso ponto baixo normal. E assim a gente vai fazer da asa até o bico. Da asa até o bico da chaleira, porque no bico da chaleira você vai fazer o seguinte: você vai medir conforme o bico da sua chaleira, você vai fazer 2 ou 3 correntinhas, 2 ou 3 pontos normais, aí você vai fazer 4 correntinhas, pular 4 correntinhas e continuar ali para deixar ele grudadinho, para ele não ficar solto. Porque, na verdade, a gente vai fechar ali na alça do bule e não no bico do bule. Esse ponto, gente, não é difícil, ele fica bem bonito, ele fica bem fechadinho também, ele não é um ponto que dá elasticidade. Então, você tem que fazer do tamanho exatinho do bule, porque ele não alarga, ele não cede na hora que você veste no bule. Aqui eu vou fazer até chegar no bico do bule. E se vocês tiverem alguma dúvida de como é que vocês têm que deixar esse buraquinho para passar o bico, vocês podem assistir a última live do canal, que eu fiz ele meio ao vivo, a parte do bico da chaleira, que eu acabei não filmando aqui. Comecei a fazer e depois que eu me toquei, que eu tinha feito basicamente todo o trabalho. Mas eu deixei aqui para vocês verem como fica. Esse buraquinho que tá aqui no nosso trabalho, ele é igualzinho como a gente faz as nossas roupinhas dos ursos. Você faz
a primeira carreira. Na segunda carreira você vai pular 4 pontos, só que você vai fazer 4 correntinhas e pular 4 correntinhas para deixar esse buraquinho para passar o bico da sua chaleira. Aqui eu deixei mais na parte de baixo, né, um pedaço maior, aliás, maior na parte de cima, e ele vai ficar assim larguinho aqui em cima, mas depois você vai, na hora que você costurar, você vai passar a sua agulha pelo pontinho em cima e vai franzir, vai fazer um arremate perfeito, e ele vai ficar justinho no seu bule, vai ficar perfeitinho. Aqui eu costurei, né? Ele fica bem justo. Como é vidro, ele escorrega um pouco, mas ele tá bem apertadinho, porque se ele ficar largo, ele não vai ficar tão bom, ele vai ficar esquisito. Então, você faz bem justinho para fechar bem em cima da alça. Eu não fecho o meio da alça, hein, gente? Porque se você fechar, você também não consegue tirar. Tem gente que fecha, você pode botar um botãozinho se você quiser, mas não tem necessidade. Eu fecho essa parte de cima, pulo esse pedacinho que é da alça e aí eu continuo ali embaixo para fechar a parte de baixo. E ele vai ficar bem bonitinho, vocês vão ver que ele vai ficar lindo. Eu vou combinar com outras xícaras que eu tinha feito em tricô, no mesmo tom de verde, para você colocar a mesa, fica super bonito. E fica assim, a bebida fica quentinha. Nesse frio, tudo esfria super rápido, é só você fazer que esfria super rápido. Qualquer água, qualquer chá, chocolate, fica tudo gelado. Se você faz uma capinha dessa, é muito bom porque inclusive não queima sua mão se você encostar sem querer e também conserva a bebida quente. Aqui, olha, eu vou fechar bem fechadinho, vou fazer um arremate bem perfeitinho e tá pronto a nossa capa de bule. Eu vou só franzir depois a parte de cima, porque ele é um retângulo, então, e o meu bule é bem redondão, tá vendo? E ele é um pouco menor na parte da boca dele, então eu vou ter que fazer um franzido ali e vai ficar muito bom. Se você quiser franzir a parte de baixo, você também pode, aí você pode fazer um pouco maior e franzir também na parte de baixo, seu bule vai ficar todo fechadinho. Aí você vai ter que tirar por cima, você vai ter que estampar e tirar por cima. Mas eu acho que se você fechar por baixo, ele não tem como sair, não. Eu tô pensando aqui, se você fechar por baixo, não tem como ele sair. Então, é bom deixar desse jeito, porque ele vai ficar bonito na mesa, vai ter um acabamento bonitinho. E você pode pôr e tirar a capa do seu bule, que é o que que é a parte mais interessante desse trabalho. Aqui eu fiz um arremate bem feitinho, para ficar bonitinho, tá? Então vai e vem, porque como ele fica esticado, é possível que às vezes ele até solte. Então, esse trabalho de arrematar é chato, mas precisa fazer super bem feitinho, senão depois fica ruim. E também não fica assim uma costura super assim, porque como ele tá bem justo, ele vai ficar puxando, ele vai ficar esticado. Mas é isso que deixa o trabalho bonito, porque você vê todo o trabalho dessas trancinhas que são em relevo, elas ficam bem assim em evidência e fica um trabalho bem bonito. De longe você vê, fica bem legal. Agora aqui, ó, com esse fio que sobrou, eu vou passar ele aqui na parte de cima e vou franzir. Ai, gente, mas esses cachorros são figuras, viu? Pelo amor de Deus. Aqui, olha, eu vou passar bem na partezinha de cima aqui do ponto, vou passar em todo o contorno e vou só franzir. Então, ele vai ficar franzidinho e bem apertado, e eu tenho que fazer um arremate também muito bem feito para ele não soltar. Meu, essa construção faz barulho, viu? Nossa, povo barulhento. Eu fico imaginando os prédios ao redor. Devem sofrer um bocado, porque tem aquela batição, sabe? Agora é impressionante, né? Eles derrubaram um prédio inteiro e fizeram outro. É.
Eles foram demolindo andar por andar. Eu pensava assim, como é que será que eles vão demolir um prédio, né? Eles começaram de cima, andar por andar. Porque eu acho que não tem como implodir esse prédio nesse No lugar. meio da 9 de julho não tem como fazer uma implosão, né? Deve ter custado bem caro, viu? Ah, muito, hein? Porque você tem que demolir. Por que será, né? Que eles tiveram que fazer uma coisa a ponto de ter que demolir tudo. Porque eu acho que eles vão fazer prédios residenciais. Então, mas não dava para usar as 4 paredes? Pois é, eu tenho impressão que não, que o que eles iam fazer lá era muito. Era um prédio comercial. E aqui, gente, eu vou apertando É, bastante e vou fazer um arremate e fica pronto o nosso bule. Ele vai ficar muito lindo, vocês vão adorar fazer. É rápido, é bonito. Se você quiser dar de presente para alguém, eu acho que é um presente super simpático. Você compra um bule, ele nem precisa ter tão bonito, mas você faz uma capa feito à mão, assim, é um trabalho que não tem, né? Não tem como a pessoa não adorar, ainda mais quem gosta de chá. Eu conheço bastante gente que gosta de chá. Aqui na minha casa todo mundo é fã de chá. Então, esse tipo de bulezinho assim que você faz com uma capinha é muito charmoso, é muito chique, é feito à mão e fica muito lindo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês já sabem, vocês podem mandar mensagem para mim. Tem uma live que tem o bule também, que eu fiz aquele meio colorido, mas eu acho que ele fica bonito de uma cor só, sabe? Eu acho que fica mais bonito. Eu quis fazer nesse tom de verde, mas eu vou acabar fazendo um vermelho. E posso fazer de outras cores também, porque assim a gente pode combinar com todas as coisas que a gente tiver, as louças que a gente tiver em casa. Aqui eu botei tudo de volta e olha só, ficou a coisa mais linda, esse bule todo forradinho. Se você quiser amarrar um pomponzinho na alça, se você quiser colocar qualquer coisa aqui, fica muito lindo. E olha, você tira ele, muito fácil, fica uma capa que você tira. Pode guardar, pode usar outra e vai ficar bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, como ficou bonitinho isso aqui. A capa do bule. Olha isso, Fátima. Ai, que lindo! Nesse verde. É porque eu tenho um monte de xícara, né, nesse verde. Ai, Olha que bonito, Milene. Né? Maravilhoso isso. Aí você veste e tira, né, ó. Perfeito. Eu vou mostrar eles na mesa, tá? Eu vou mostrar uma decoração que eu fiz com o bule e com as minhas canecas agora forradas. Olha só que graça que ficou. É uma mesa mais em tons de verde. E olha só que charme que ele ficou. Coloquei ele em cima do meu botão. É um botão que é um aparador. E eu acho que ele ficou super bonito, em evidência, combinando com as canecas. As canecas foram feitas em tricô, mas elas também podem ser feitas também nesse ponto, que vai ficar muito bonito também. Aqui era um chá dos ursos. Era o café da manhã ou o chá da tarde dos meus ursinhos. Eu acho que ficou uma graça e qualquer dúvida, vocês já sabem, podem me chamar. Aqui eu fiz esse cenário para mostrar para vocês.